Oi, boa noite. Você vai ver hoje no Repórter Brasil. As vendas do Natal crescem quase 5% na comparação com o ano passado. Vamos explicar o que pode e não pode ser feito na hora de trocar os presentes. Veja também as mudanças no Simples Nacional. Elas começam a valer em janeiro. O ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, pede perdão pelos atos cometidos. Os protestos contra o indulto do ex-líder continuam. Tem ainda os preparativos para a festa da virada de ano no Rio de Janeiro, o destino mais procurado no Réveillon. E conheça o projeto paulistano que promove cidadania pelo esporte e um esporte de elite, o tênis. Eu incentivo para as crianças a não ficar na rua, incentivando eles a ter um esporte melhor para crescer. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. Oi, boa noite. Você vai ver hoje no Repórter Brasil. As vendas do Natal crescem quase 5% na comparação com o ano passado. Oi, boa noite. Você vai ver hoje no Repórter Brasil. As vendas do Natal crescem quase 5% na comparação com o ano passado. Vamos explicar o que pode e não pode ser feito na hora de trocar os presentes. Veja também as mudanças no Simples Nacional. Elas começam a valer em janeiro.
O ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, pede perdão pelos atos cometidos. Os protestos contra o indulto do ex-líder continuam. Tem ainda os preparativos para a festa da virada de ano no Rio de Janeiro, o destino mais procurado no Réveillon. E conheça o projeto paulistano que promove cidadania pelo esporte e um esporte de elite, o tênis. Eu incentivo para as crianças a não ficar na rua, incentivando eles a ter um esporte melhor para crescer. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. As vendas no Natal cresceram quase 5% na comparação com o ano passado. E hoje, 26 de dezembro, também é dia de correria no comércio. São os consumidores que foram trocar os presentes. Dia seguinte ao Natal é assim. Tem gente que ganhou presente, que não serviu, que não gostou ou que encontrou defeito no produto. Luzia veio trocar o tênis que deu para a filha. Ficou grande, a pessoa que é menor. Foi tranquilo fazer a troca? Foi ótimo. Mas nem sempre é possível trocar produto que não tem defeito. O Procon alerta. A loja deve explicar as regras no momento da compra. A necessidade de apresentação da peça com a nota fiscal, com o pedido, se existe a necessidade do produto ser devolvido com a etiqueta. Então é importante verificar quais são as condições. Se existe, por exemplo, um prazo para troca, se o consumidor deve comparecer num horário específico na loja para fazer a troca, a escolha por um outro produto. E aí procurar o fornecedor para realizar esse procedimento. Caso ele tenha algum problema, aí ele tem que recorrer a um órgão de proteção e defesa do consumidor. Deise estava atenta e hoje veio trocar presentes para ela e para mais um monte de gente. Eu troquei um shorts porque ficou pequeno para o meu irmão e troquei 2 sandálias, uma para minha sobrinha e outra para outra sobrinha também. E o meu próprio presente que meu esposo deu também não deu certo. Nos casos de produtos com defeito, o fornecedor tem até 30 dias para solucionar o problema. Se o produto continuar com falha no funcionamento, o consumidor pode escolher entre a troca por outro equivalente em perfeitas condições de uso, o desconto proporcional no preço ou a devolução da quantia paga. Conhecer os próprios direitos é fundamental. O direito do consumidor você pode trocar mesmo, senão é Procon na certa. Você viu, né? O Natal passou, mas a movimentação no comércio continua. O pequeno aquecimento da economia anima aqueles que querem passar de empregados temporários para permanentes. Olhando para os corredores desse shopping no Rio de Janeiro, nem parece que o Natal já passou. O movimento continua grande, mesmo depois das vendas terem registrado um crescimento de 5,6% em relação ao Natal do ano anterior. Os números da Serasa Experian indicam que foi o melhor desempenho do setor desde 2011. A Confederação Nacional do Comércio ainda não fechou o balanço, mas tem uma aposta otimista, crescimento de 5,2%. O varejo deve reverter 2 anos consecutivos de queda e faturar quase 35 bilhões de reais. Com mais dinheiro circulando, os vendedores temporários foram fundamentais para evitar o risco de perder um cliente. Roberta é uma das temporárias que continua trabalhando nesta loja de sapatos. A expectativa agora talvez, quem sabe, ser efetivada, já que o comércio está começando a melhorar? Tomara que sim, né? É o que a gente espera, mas se não for também, valeu a pena mesmo assim. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, em todo o país foram contratados 74.100 vendedores temporários, que representou um aumento de 10% em relação ao Natal do ano passado. E a boa notícia é que 22.200 desses funcionários devem ser efetivados nas lojas. Andressa, que é vendedora temporária em uma loja de roupas, trabalhou bastante. Teve sucesso nas vendas e agora espera fazer parte do grupo dos temporários que vão se transformar em permanentes. Quer a estabilidade, né? Ainda mais agora com muita dificuldade de arrumar um emprego. Aí eu preciso sim. Se Andressa não conseguir a vaga, não precisa desanimar. De acordo com o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, o Natal representou apenas o início da retomada do setor. Ele acredita que em 2018 os resultados vão ser ainda melhores. Essas condições vêm melhorando lentamente. A gente pode dizer que em 2018 a tendência é que o varejo feche o ano com crescimento de 4,5% a 5%.
O Tesouro Nacional anunciou hoje que o governo fechou o mês de novembro no positivo, ou seja, gastou menos do que arrecadou. Apesar da notícia otimista para a economia, as contas anuais ainda devem fechar no negativo. Pelo segundo mês seguido, o governo conseguiu fechar suas contas no azul. O Tesouro Nacional anunciou hoje que em novembro houve superávit de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse foi o melhor resultado do mês desde 2013. Mas no acumulado do ano, as contas ainda estão fechando no vermelho, em 101 bilhões e 900 milhões de reais. A secretária do Tesouro afirmou que o governo vai ter que cortar nas despesas discricionárias, ou seja, em ações não obrigatórias. Nós temos as despesas obrigatórias ocupando muito esse espaço e sobrando muito pouco espaço para as despesas discricionárias que inexoravelmente vão sofrer nova compressão em 2018. A secretária também falou que o governo tem estudado, junto com o Banco Mundial, ajuda, sem envolver dinheiro da União, para o estado do Rio Grande do Norte. Nós enviamos técnicos do Tesouro ao Rio Grande do Norte para fazer a preparação de uma missão que deverá acontecer no início do ano já. Essa missão deverá ser acompanhada pelo Banco Mundial, que também fará a sua avaliação, e tudo que será feito será baseado nesse arranjo. Um plano de ação para a retirada estrutural do estado dessa condição, mesmo que gradualmente ao longo de um determinado período de tempo. O mercado financeiro reduziu pela 5ª semana consecutiva a perspectiva de inflação oficial para este ano. Agora, os analistas ouvidos pelo Banco Central para o Boletim Focus esperam um IPCA de 2,78%. E a expectativa de crescimento da economia subiu, com a expansão do Produto Interno Bruto de 0,98% em 2017. A partir de 1º de janeiro, entra em vigor o novo Simples Nacional, com uma série de alterações em relação ao modelo antigo. Com isso, micro e pequenas empresas devem ficar atentas às novas regras do regime de tributação. Joaquim, dono dessa empresa de floricultura, já conversou com o contador e para ele vai ser mais vantajoso continuar no Simples. As vantagens é que a taxa de imposto para microempresa igual a minha é mais vantagem optar pelo Simples Nacional, porque os impostos são, além de ser unificados, são mais baixos. A partir de janeiro, mais empresas poderão aderir ao Simples. Isso porque, pelas novas regras, aquelas que faturam até R$ 4.800.000, sem descontar os impostos, também se enquadram no regime tributário. Antes, o limite era de R$ 3.600.000. A questão é que as empresas que têm essa margem de faturamento irão pagar de forma unificada os tributos federais, que incluem 4 impostos, mas ainda de forma separada os estaduais e municipais. Isso porque os estados e municípios discordaram dessa mudança feita pelo governo federal. Para as demais empresas do Simples, o guia de pagamento continua igual. Assim como acontece no imposto de renda de pessoa física, as empresas são taxadas de acordo com a receita bruta. Se a receita aumenta, sobe o imposto também. E de acordo com as novas regras do Simples, as faixas de taxação irão ser reduzidas de 20 para 6. Eu acho que agora facilitou e pelo que eu vi, a gente não tem aquela preocupação. Será que eu não vou dar conta de pagar os impostos, que vai subir ou não? Eu acho que vai ficar estável. Outra mudança importante é na área das empresas de serviço, que incluem as de tecnologia, limpeza e obras, por exemplo. Aquelas que contratarem mais podem pagar menos impostos. O importante é que essa geração de ocupação para as empresas das atividades de serviço pode gerar um bônus, uma redução tributária no total arrecadado no mês em relação ao lucro presumido. E para aquelas empresas que ainda estão avaliando se irão aderir ao Simples em 2018, é preciso correr, porque a decisão tem que ser feita até a próxima sexta-feira, já que é preciso mudar o contrato social do negócio. O planejamento tributário passa a ser parte da vida do empresário. Ele não pode deixar a decisão apenas com a sua equipe de assessoria, e aqueles empresários menores vão ter que procurar o seu contador para poder discutir sobre a legislação.
partir de amanhã, passam a valer as novas regras para quem vai sacar valor igual ou acima de R$50 mil. Uma das mudanças é que os clientes deverão informar a operação com, no mínimo, 3 dias úteis de antecedência. Antes, a comunicação prévia era para valores iguais ou acima de R$100 mil. Entre as exigências estão o motivo do saque e a identificação dos beneficiários. O objetivo das normas é melhorar o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, além, claro, de dar mais segurança aos correntistas. Ainda sobre bancos, as agências de todo o país reabriram hoje. Na última semana do ano, o funcionamento vai até quinta-feira, dia 28. No dia 29, último dia útil, as agências estarão fechadas. As contas vencidas nesse dia e durante o feriado podem ser pagas pelos canais eletrônicos de atendimento, como caixas, internet banking, celular ou mesmo por telefone. No ano que vem, pertinho, né? As agências reabrem normalmente no dia 2 de janeiro, próxima terça. O ex-presidente Alberto Fujimori usou hoje as redes sociais para pedir perdão pelos abusos que cometeu durante os anos 90, quando governou o Peru. Na véspera do Natal, Fujimori teve a pena extinta pelo atual presidente. A decisão mergulhou o Peru em uma crise política. O vídeo foi gravado no hospital em Lima, onde Alberto Fujimori está internado para tratar de problemas cardíacos. O ex-presidente admitiu ter desapontado os peruanos e pediu desculpas a todos do fundo do coração. Minha profunda gratidão por el passo complexo. Fujimori também disse que agora, como homem livre, vai apoiar o projeto de reconciliação do atual presidente. Pedro Pablo Kuczynski alegou que concedeu perdão por razões humanitárias para o ex-líder não morrer doente na prisão e pediu ontem à noite aos peruanos para virarem esta página da história. Já os críticos do governo afirmam que o perdão foi uma moeda de troca para que o atual presidente conseguisse os votos que o salvaram do impeachment na semana passada. Kuczynski, que vem sendo abandonado por parlamentares e integrantes do próprio gabinete, também é acusado de receber propina da construtora brasileira Odebrecht. Em Lima, a onda de protestos contra a decisão continua. Aos gritos de traidor, manifestantes seguiram em direção ao hospital onde o ex-presidente Alberto Fujimori está internado. E houve confrontos com a polícia, que usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Preso desde 2007, Fujimori cumpria pena de 25 anos por crimes de corrupção e contra a humanidade. Durante seu governo, até civis foram executados por esquadrões da morte. Mas, apesar dos abusos, o ex-presidente conta com apoiadores. Pesquisas recentes mostraram que 65% dos peruanos foram favoráveis ao perdão da pena, em especial por Fujimori ter conseguido derrotar grupos guerrilheiros como o Sendero Luminoso e por ele ter livrado a economia de uma hiperinflação. Advogados das vítimas dos esquadrões da morte no Peru apelaram à Corte Interamericana de Direitos Humanos numa tentativa de anular o perdão a Fujimori. O dia 26 de dezembro é marcado como o Dia Internacional da Troca de Presentes. E a gente quer saber, Papai Noel acertou no seu presente? Papai Noel não deu foi nada. Tá bem triste, não teve nada esse ano. O maior presente é nós estarmos reencarnados na Terra para progredir sempre. A TV Brasil é 10 e você acompanha nossa programação em alta definição de som e imagem na operadora NET, no canal 531 em todo o país. E também estamos ao vivo no Facebook. Passa lá na nossa página e assista onde quiser. Participe enviando suas críticas, sugestões e responda também a nossa pergunta do dia. A seguir, o Rio de Janeiro começa a preparar a Festa da Virada. A cidade é o principal destino dos brasileiros no Réveillon. Voltamos em 2 minutos.